Bom, agora que nós já iniciamos aí o estudo das funções, agora chegou o momento de começarmos a falar sobre as funções afim. Uma função específica de grau 1 e que é muito importante porque modela diversos exercícios e diversas situações do nosso cotidiano. Então é bom que a gente fique atento aí às características dessa função para poder ter um desenvolvimento bom, porque diversos exercícios podem sair, podem ser montados a partir das teorias e de desenvolvimentos teóricos dessa função específica. Então, começando aí, vamos falar da introdução, e a introdução começa justamente retornando à ideia do que é uma função, né? A função, como já foi dito anteriormente nas aulas anteriores aí, já falamos sobre a função ser uma relação estabelecida entre elementos de dois conjuntos, onde para cada valor de x nós temos um único valor de f de x. Chamamos de x o domínio e f de x, que é o mesmo que o y, a imagem da função. Desse modo, para cada elemento de x temos um único elemento de y que estará relacionado. Então, estabelecendo uma função aí a em b, onde a fica sendo o nosso domínio e b o nosso contradomínio, quando eu tiver um valor de x, eu vou relacionar esse valor de x a um valor de f de x, que é o mesmo que y, que vai ser a nossa imagem. Daí, então, quem vai fazer essa relação entre o x e o f de x é justamente a lei de formação, onde a imagem pertence ao contradomínio e é dependente do valor de x estabelecido lá no domínio. Bom, como que seria aí uma função do tipo afim? Uma função afim, também dita função polinomial de primeiro grau, é estabelecida quando eu defino a função de reais em reais a partir da lei de formação. F de x é igual a ax mais b, para todo x pertencente aos nossos reais. Então, exemplos disso aí, né? A gente pode encontrar aí diversos exemplos. Vou fazer aqui para nós f de x igual a 3x mais 2. Esse seria um modelo onde a gente tem uma função dita função afim. Por quê? Porque eu posso identificar o seguinte, que o meu a, nesse caso, simplesmente vai ser o 3. E o meu b vai ser o 2. Temos também f de x igual a menos x mais 8. Outra função que a gente pode estabelecer. Quem seriam aí os valores de a e de b? Eu vou ter o meu a sendo menos 1, porque quando não aparece o coeficiente acompanhando a parte literal, esse coeficiente tem um 1 envolvido ali. No caso, tem um sinal de menos antes, então vai ficar menos 1. E o b vai ser o 8. Temos também f de x igual, sei lá, vamos colocar 9x, onde o a, novamente, vai ser o valor que acompanha o x, que é o 9, e o b, como não está aparecendo ali, é o 0. Existem casos particulares que são importantes da função afim. Então, se eu pego a função f de x igual a ax mais b, eu vou encontrar casos particulares, e a partir de agora a gente vai discutir cada um desses casos. O primeiro caso particular é a função identidade, onde, de novo, eu tenho uma função f de reais em reais, com o f de x sendo igual a x, para todo x pertencente aos reais. Então, se a gente observar essa função, ela tem uma característica interessante que é o seguinte, f de x igual a x. Se eu montar um gráfico com os valores apresentados dessa função, eu vou colocar aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Esses são os valores assumidos por x. Então, menos 3, quando eu colocar na função, a f de menos 3 vai ser justamente o menos 3. A f de menos 2 vai ser justamente o menos 2. F de menos 1, menos 1, e assim sucessivamente. Ou seja, os mesmos valores que eu vou encontrar para x, que eu vou associar a x, eu vou encontrar os mesmos valores em y. E aí, para montar o gráfico, eu vou precisar de novo de uma malha quadriculada, vou precisar aí de um eixo x e um eixo y para colocar aí o plano cartesiano em ação, e depois eu vou traçar os pontos. Então, 0 e 0, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, menos 3 e menos 3, menos 2 e menos 2, e menos 1 e menos 1. Como é uma função de reais em reais, eu vou ligar os pontos, e aí eu vou ter a minha reta que define a função f de x igual a x. Percebam que essa função ela é bissetriz,
do primeiro e do terceiro quadrantes. Então, ela vai ser uma reta que vai dividir o ângulo de 90 graus que está posto aqui em duas partes de 45 graus. Então, ela é uma reta importante nesse sentido, que ela vai definir uma bissetriz no primeiro e no terceiro quadrante. Então, o nome dessa função é uma função identidade. Seria o primeiro caso particular aí a ser citado. Temos também a função linear. Quem seria a função linear? A função linear também é uma função de R em R, ou seja, de reais em reais, com o f de x igual a AX, para todo x pertencente aos reais. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer valor de A pode ser utilizado para poder ser determinando uma função do tipo linear. E o B tem que ser sempre igual a zero. Então, nessa definição, eu tenho o seguinte, que o meu A vai ser um número pertencente aos reais e o meu B necessariamente tem que ser igual a zero. Então, essas duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo para que eu tenha uma função do tipo linear. E aí, se a gente colocar aqui para poder desenvolver, eu vou usar como exemplo aí f de x igual a menos 2x. Então, quais valores eu vou utilizar? Vou pegar valores aqui aleatórios só para a gente poder trabalhar um pouquinho em cima, tá? Eu vou pegar o menos 2, o menos 1, então vamos anotar aqui, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Então, fazendo os cálculos aqui, a gente tem que o f de menos 2 vai ser igual a menos 2 que multiplica menos 2. Então, o f de menos 2 vai ser igual a 4. Quando eu faço o f de menos 1, eu vou ter menos 2 que multiplica menos 1. Então, o f de menos 1 é justamente 2. O f de 0 vai ser menos 2 vezes 0, que nada mais é do que 0. O f de 1, se a gente fizer o cálculo, vai dar menos 2. E o f de 2 vai dar menos 4. Novamente, construindo o gráfico, malha quadriculada, depois o plano cartesiano, e aí os pontos estão anotados aí. Quando o x for menos 2, o meu y vai ser 4. Quando o x for menos 1, o meu y vai ser 2. Quando for 0 é 0, é o ponto que está na origem. Depois, quando for 1, ele vai dar menos 2. E quando o x for 2, ele vai dar menos 4. Quando eu passo a linha que vai unir esses pontos, eu chego na minha função, né? Que seria uma reta novamente. E agora eu tenho a função f de x igual a menos 2 vezes x. Detalhe aí é que toda função linear obrigatoriamente tem que passar pela origem. Então, esse ponto aqui, ó, ele vai ser um ponto comum para qualquer função linear estabelecida, seja ela qual for. Então, f de x igual a 0. Se você encontra essa função do tipo f de x igual a 0, a gente vai dizer que ela é chamada de função identicamente nula. Então, o caso particular aí que a gente tem que ressaltar é quando você tem o a igual a 0 e o b igual a 0. Então, você vai ter a função identicamente nula. Função identicamente nula. É uma função, então, que vai te dar condições de você avaliar a partir justamente do a igual a 0 e do b igual a 0. Vou escrever nula assim, para ficar mais fácil para a gente identificar aí. Então, nós temos uma função identicamente nula. Bom, dando sequência aí nas funções afim, a próxima função afim importante é a função constante. Então, você vai ter que f está definida de reais em reais, com f de x igual a b, para todo x pertencente a r. O que está tão especial nessa função, né? O detalhe dessa função é que vocês vão perceber aí que o valor do nosso a
ele vai ser igual a zero. Então, eu tenho que meu A é igual a zero e o B, ele é um número pertencente aos reais. Então, nesse caso, se eu pego a função do tipo f de x igual a menos 5, eu vou ter f de x igual a menos 5, o meu A vai ser zero e o meu B vai ser igual a menos 5. O que isso caracteriza em termos gerais? Quando eu fizer os pontos aqui, eu vou colocar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Percebam que a função não tem o valor de x estabelecido. Então, para qualquer valor que eu jogar o x, a resposta sempre vai ser menos 5. Graficamente falando, o que a gente tem é o seguinte: para todos os valores aqui, eu vou ter y igual a menos 5. Então, olhando para o gráfico aqui, nós temos que o plano cartesiano vai estabelecer de novo, dentro da malha quadriculada, pontos. Esses pontos vão ser, para qualquer valor que eu jogar aqui de x, eu tenho a resposta do y da mesma forma. Então, a reta vai ser sempre paralela ao eixo x e vai ser posicionada sempre onde eu tenho o menos b. Então, no caso ali, ela vai ficar no menos 5. E é assim que a gente estabelece uma função do tipo constante. Daí agora a gente vai falar sobre a questão do nosso coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? Ele é conhecido como taxa de variação. Ou taxa de crescimento. E é um parâmetro que acompanha a variável independente x na função. Então, quando a gente está estabelecendo a nossa função do tipo f de x igual a x mais b, o meu termo a é justamente esse termo que eu vou chamar de coeficiente angular. Ele vai me dar a possibilidade de entender como é que funciona a inclinação da nossa reta. Porque ele vai ser a taxa de crescimento enquanto eu vario o x. Então, se eu variar o x, eu vou ter uma variação em y. E ele vai medir justamente quanto é essa variação em y. Então, o coeficiente angular é um parâmetro que vai acompanhar a variável independente na função. E para determinar o valor dele, o que a gente vai fazer é justamente variar o x em termos do eixo x. Então, vai ficar que o meu coeficiente a, ele vai ser igual a um valor que seria o f de x2, que seria o y relacionado ao x2, menos o f de x1, ou seja, isso aqui é o quanto variou no eixo y, enquanto eu fiz uma variação em x de x2 menos x1. Detalhe importante é que x2 tem que ser diferente do x1, porque se os dois forem iguais, a gente vai ter uma divisão por zero, e essa divisão por zero inviabiliza a nossa taxa de variação. O que é importante destacar aqui é que o coeficiente angular ele vai ser sempre uma constante para quando a gente tem funções do tipo afim. Então, depois que se estabelece o valor desse coeficiente aqui, esse valor ele vai ser o mesmo, independentemente do ponto que estivermos utilizando. Então, esse valor de A, ele vai ser sempre uma constante quando estivermos falando de funções do tipo afim. Então, se a função é do tipo afim, o A necessariamente precisa ser constante. A partir do coeficiente angular, nós podemos determinar se a função afim é crescente, se ela é decrescente ou se ela é constante. Como que vai ser isso? Vamos imaginar as três situações. Se eu tenho uma reta que é crescente, ela só é crescente porque o meu A, ao ser aumentado o valor do x, eu tenho um acréscimo no valor do y. Então, olha só, se eu sair do 1 e fui para o 3, eu aumentei o x. Só que se eu aumento o x, necessariamente o meu y também vai crescer. Então, o que eu tenho aqui é que meu y também aumentou. Então, quando isso acontece, de que quando eu aumento o valor de x, o valor do y também aumenta, e quando eu diminuo o valor do x, o meu y também diminui, então eu vou ter uma situação onde o a é maior que zero. Então, o a é maior que zero sempre que eu tenho o quê? O meu x1 sendo menor que o x2, fazendo com que
Ou seja, implicando que o f de x1 também vai ser menor do que o f de x2. Ou seja, se o x1 é menor que o x2, então o y1 tem que ser menor que o y2. Então, nesse caso, eu falo que o a é maior que zero e eu digo, então, que a minha função afim é crescente. Agora, pode acontecer também da função afim ter uma reta que tem uma declividade. Então, nesse caso, o que está acontecendo aqui? Ó? À medida que o meu x está aumentando, eu estou tendo um decréscimo no valor do y. Ou seja, se você observar aqui, ó, eu saí do 1 e fui para o 3. Então, aqui o valor ele estava entre o menos 1 e o menos 2 e agora está entre o menos 3 e o menos 4. Então, isso faz com que um aumento no valor de x esteja produzindo uma diminuição no valor de y. Nesse caso, então, o meu a ele vai ser dito um a negativo, ou seja, a minha função afim vai ser uma função afim decrescente. Por que eu posso dizer isso? Porque se eu fizer um x1 menor do que um x2, eu vou encontrar um f de x1 maior do que o f de x2. Se a gente observar aqui, o que aconteceu foi que os sinais se inverteram, enquanto aqui eu tinha o sinal da desigualdade sempre na mesma posição. Agora, também temos a possibilidade de dizer que o gráfico não tem nem aclividade, nem declividade. Então, nesse caso, a gente vai falar que o a é igual a zero. E aí a gente vai, então, dizer que essa função é uma função afim constante. E aí, o gráfico da função afim, ele tem alguns detalhes que são pertinentes de serem observados aqui. Se eu pego a função afim, f de x igual a ax mais b, com f de reais em reais, nós temos como curva característica dessa função sempre uma reta que vai ser não vertical. Como que a gente pode fazer para demonstrar isso, né? Para provarmos que os pontos são colineares, basta dizer que a distância entre o P1, quem seria o P1? Seria esse ponto aqui. Se eu tenho o P1, o P2 e o P3, para eu dizer que eles são colineares, basta dizer que a distância entre P1 e P3, ou seja, a distância daqui, desse ponto, até esse ponto, ela é igual à soma das distâncias de P1 com P2 e P2 com P3. Ou seja, a minha análise aqui passa simplesmente por observar se essa distância total aqui, ó, percorrida, ela vai ser a mesma distância daqui até aqui, somada com a distância daqui até aqui. Se nós conseguirmos caracterizar essa situação, a gente consegue demonstrar que existe, sim, uma reta que está ligando esses três pontos, e aí nós definimos que a função f de x igual a x mais b é sempre uma função do tipo linear. Então, vamos tentar avaliar isso, né? Eu estou dizendo, então, que a distância entre P1 e P3 tem que ser igual à distância de P1 até P2 mais a distância de P2 até P3. Essa seria a nossa ideia para poder chegar à conclusão de que a nossa curva característica para uma função do tipo afim seria sempre uma reta. Agora, para definir isso aqui, é necessário que a gente lembre do seguinte: como que funciona a questão da distância entre pontos? Lá na geometria analítica, a gente consegue calcular a distância entre pontos. De que forma? A gente fala que quem que seria a distância entre P1 e P3? A distância entre P1 e P3 seria a raiz de x1 menos x3 ao quadrado, mais, no caso, o nosso y, né, seria y1 menos y3 ao quadrado, igual. Para nós aqui, eu teria aqui a raiz de x1
menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Mais, e aí eu chegaria aqui que x2 menos x3 ao quadrado mais y2, y3 ao quadrado. Bom, desenvolvendo isso aqui, a gente vai chegar numa verdade. E aí, essa verdade passa pela substituição aqui, ó, do y1 por todo esse conjunto, do meu y2 por todo esse conjunto e do meu y3 por todo esse conjunto. Quando fizermos a substituição aqui, a gente chega num resultado de que nós vamos ter uma verdade aqui. E se isso é uma verdade, então a gente pode afirmar que a minha função f de x igual a x mais b sempre vai ser definida por uma reta não vertical. Mas quem seria o desenvolvimento desse primeiro aqui, dessa primeira distância? O desenvolvimento disso aqui vai ser x1 menos x3, que multiplica raiz de 1 mais a ao quadrado. Analogamente, se fizermos para os outros, eu vou ter x1 menos x2, que vai multiplicar a raiz de 1 mais a ao quadrado, mais x2 menos x3, que vai multiplicar raiz de 1 mais a ao quadrado. Bom, de lá a gente pode colocar em evidência e juntar os termos aqui, né? Então, ficaria, colocando em evidência, vai ficar de cá x1 menos x3, que multiplica 1 mais a ao quadrado. Isso vai ser igual, colocando raiz de 1 mais a ao quadrado em evidência, eu vou ter a soma daqueles dois. Então, vai ficar x1 menos x2 mais x2 menos x3. Posso simplificar esse termo com esse e vou chegar a x1 menos x3 do lado de cá, no primeiro membro. E no segundo membro, vou poder cortar esse com esse e vou chegar em x1 menos x3, o que dá uma verdade. Se é uma verdade, então eu posso afirmar a partir de agora que a função f de x igual a x mais b, de reais em reais, tem como curva característica sempre uma reta e essa reta será não vertical. Como que a gente vai falar sobre o coeficiente linear? A função afim ela tem por curva característica, então, uma reta, como a gente acabou de demonstrar. E como o parâmetro b sendo denominado o coeficiente linear. Então, de novo, se eu tenho f de x igual a ax mais b, como que seria o desenvolvimento disso em termos da ideia da função? O meu a eu já sei que é meu coeficiente, dito coeficiente angular. E o meu b agora vai ser dado como o meu coeficiente linear. Por que esse nome, né? A gente vai dizer que o coeficiente linear, ele está relacionado justamente com a inclinação. Então, assim, de novo eu tenho tudo que a gente definiu lá como ponto P1, P2 e P3. E se eu fizer aqui o x igual a zero, percebam que todos têm o valor de ax mais b. Independente de qual x eu esteja usando, sempre é ax mais b. Se eu fizer o x igual a zero, eu fico que o meu ax mais b acaba zerando o a. Então, eu fico só com o meu valor de b. Ou seja, o ponto onde essa reta vai tocar ali, ele vai ser justamente o meu ponto dito b. Um outro detalhe interessante, além do coeficiente linear, sendo o b, é que sempre que eu tenho uma função afim, se eu fizer a tangente desse ângulo de inclinação da minha reta com o meu eixo x, essa inclinação, se eu fizer a tangente de θ vai ser justamente o meu valor do coeficiente angular.
Então, são duas informações importantes aqui. A tangente de θ me dá o coeficiente angular e o B vai ser sempre o local da reta onde vai ser interceptado pelo eixo Y. Então, o ponto 0 e B é um ponto importante porque ele é um dos interceptos aí do nosso eixo, no caso do eixo Y. Agora a gente pode dizer o seguinte, que se nós temos a definição de uma função do tipo afim, a função do tipo afim é sempre do tipo f de x igual a x mais b, onde a é o nosso coeficiente angular, o b é o nosso coeficiente linear, e o b é o local onde a reta toca o eixo y. Então, esse ponto é marcado como 0 e b. No mais, é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula aqui de função afim.